Olá, amigos e amigas. É um prazer e uma honra estar aqui hoje nessa New Week 2021. Eu considero fundamental um evento feito esse, porque ele dá destaque, mostra a importância do letramento digital e da alfabetização para a mídia, né? O letramento para a mídia. Se a gente tivesse isso no Brasil, dificilmente a gente estaria vivendo grande parte dos horrores que nós estamos experimentando hoje, né? Basta lembrar que as pessoas acreditaram piamente, né, no que a mídia falou sobre determinados personagens, no que ela falou sobre a Lava Jato, sobre o combate à corrupção, e o resultado deu no que deu. Então, é fundamental esse evento, e eu espero que ele se reproduza aí, que ele continue pelos anos a fio. Bom, o tema que eu vou tratar aqui é exatamente a questão de como a mídia corporativa brasileira cobriu a Lava Jato, a Operação Lava Jato, e como essa cobertura, na verdade, não foi uma cobertura, né? Foi uma cumplicidade, mais do que uma conivência, né? E eu enfatizo esse termo cumplicidade, porque eu acho que ele dá a exata dimensão de acobertar interesses, erros, absurdos e até, diria, crimes uns dos outros. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa enfatizar é que a Operação Lava Jato, ela durou 7 anos, ela começou em 2014 e terminou de uma forma melancólica em 2020. Segundo o Jair Bolsonaro, o que se apresenta como presidente da República, ela acabou porque não tinha mais corrupção a ser apurada. O governo dele é um governo absolutamente isento de corrupção. Bom, na verdade, o que levou ao fim da Operação Lava Jato foi o desinteresse que ela passou a ter por parte do governo Bolsonaro, né? Que já tinha conseguido tudo que ele, pelo menos, esperava dessa operação. Quando ela começou, lá em 2014, começou miudinha, apurando possíveis irregularidades num posto de gasolina em Brasília, um posto que chamava-se Lava Jato, né? E a partir daí tentou, né, montar uma teia enorme que chegaria até os mais altos escalões da República. O sonho dos lavajatistas, explicitado por Moro e Dallagnol em algumas situações, algumas de forma muito nítida, outras mais sutis, era exatamente botar a República abaixo. Qual república que eles queriam colocar abaixo? Exatamente aquela república pautada pela soberania, pelo avanço democrático, pelos interesses populares, por empresas de peso no país e no mundo, como, por exemplo, a Petrobras. E não é por acaso que rapidamente a Lava Jato, que começou sem ter, digamos assim, um eixo muito claro, né? Rapidamente ela começou a se pautar por descobrir, né, por encontrar corrupção na Petrobras. E esse foi a sua pauta maior. E a pauta maior do que essa, né, essa seria uma pauta intermediária, era chegar, né, ao ex-presidente Lula, porque, afinal de contas, os governos progressistas de Lula e Dilma tinham desagradado muito a interesses econômicos e políticos nacionais e também aos interesses econômicos, políticos e geopolíticos dos Estados Unidos. Não é novidade para ninguém que os Estados Unidos se sentem digamos assim, os controladores, né, da América Latina. E o Brasil estava saindo desse processo, com a política externa soberana, independente, com empresas fortes, competitivas no cenário internacional. Era o caso das empreiteiras, era o caso da própria Petrobras, era o caso do Brasil, que começava aí forte de novo na indústria naval. E nada disso interessava às empresas estadunidenses e, claro, ao governo dos Estados Unidos. Então, de uma operação, né, aparentemente, estamos combatendo a corrupção, então, imediatamente, essa corrupção passou a ter nome e sobrenome, né? E aí era preciso se criar uma narrativa para justificar, né,
que essas pessoas fossem criminalizadas e essa empresa, a maior empresa brasileira, fosse execrada, fosse colocada, né, de lado e pudesse, em última instância, ser alvo de privatização, ponto que nós estamos chegando agora, né? Essa semana, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, ele já acenou com a privatização de tudo, inclusive da Petrobras, coisa impensável alguns anos atrás. Mas e o papel da mídia nessa história? Né? Bom, a mídia comercial brasileira, a mídia corporativa brasileira, ela comprou a narrativa da Lava Jato do jeito que a Lava Jato quis vender. Ela não tentou apurar, ela não tentou aprofundar, ela não tentou ver a história dessas pessoas que estavam por trás disso, enfim, nada. Eles falaram que era assim e ela concordou, a mídia corporativa brasileira concordou que era assim. E a partir daí, a Lava Jato passou a aparecer na mídia brasileira de acordo com como ela se apresentava. Né? Jornalismo não é isso, jornalismo tem que ouvir os dois lados, tem que mostrar os dois lados, né? Tem que colocar também a voz de pessoas independentes, de analistas, cientistas políticos, sociólogos de diversas tendências, historiadores, para comentar, para aprofundar os fatos. Nada disso foi feito. A Lava Jato era apresentada pelos lavajatistas, com ênfase em Sérgio Moro, juiz de primeira instância, e o Deltan Dallagnol, né, o procurador federal. Os dois que eram as figuras máximas de maior destaque, de maior importância, que passaram, né, até essa importância cada vez maior pela própria mídia. Então, por exemplo, né, eu que acompanhei esse processo assim pela mídia muito de perto, era incrível como, por exemplo, quando alguém é preso, um político, um empresário, né, não se colocava a versão do empresário sobre o assunto e nem a explicação do defensor, né, do advogado de defesa desse político, desse empresário. O máximo que, por exemplo, saía no Jornal Nacional era tipo, o advogado, a defesa do fulano de tal, diz que ele é inocente, que irá provar. Olha, gente, isso é o maior chavão, né? Qualquer bandidinho, fala isso, eu sou inocente, vou provar. Quer dizer, é um chavão tão desgastado que era mais ou menos como dizer, olha, né, a defesa não tem nada a dizer, o que está sendo acusado não tem nada a dizer, sem dar voz para que eles pudessem se defender. Como se isso não bastasse, rapidamente a gente viu como que a Lava Jato passou a ter um protagonismo absoluto no Jornal Nacional da TV Globo. Né? E é um protagonismo num local que não é qualquer local. O Jornal Nacional é o principal telejornal da TV brasileira, né? E esse destaque era uma forma de fazer com que grande parte da população brasileira tivesse uma visão positiva, adequada, no jeito que a Lava Jato queria dela mesma. Mas só que essa ligação, né, entre Lava Jato e Globo começou a ser algo assim tão carnal que a Globo passou a ser a única que conseguia, com exclusividade, eu coloco assim, aspas, em exclusividade, as informações sobre quais seriam, onde seriam as novas operações, né, da Lava Jato, aquelas que em cada operação tinha um nome diferente, né, copiando aí o que faz a polícia nos Estados Unidos, né. E aí a coisa foi ficando tão descarada, para quem é alfabetizado em termos de mídia, que a Globo costumava chegar antes da Polícia Federal nos locais que iam ser alvo de batida ou de prisão ou de se buscar provas, né? Quer dizer, isso é uma confissão de culpa, né? Absurda, né? A confissão de que não tinha vazamento nenhum, na verdade tinha na parceria. Né? Mas mesmo assim, as outras emissoras seguiram quietas, sem reclamar desse privilégio da Globo e indo muito, né, na tônica, né, na tecla que a própria Globo dava. E aí a gente vê, né, que a Globo transformou o combate à corrupção na preocupação maior
da população brasileira, coisa que nunca foi. A preocupação maior tem a ver com a desigualdade. Somos um dos países mais desiguais do mundo, 1% da população tem quase tudo, e mais da metade da população tem quase nada. Então, essas pessoas não estão preocupadas com o combate à corrupção, elas foram levadas, induzidas a colocar essa como sendo a temática, né? Isso é um agendamento de mídia, né? Como a gente chama. Bom, como se não bastasse, né, esse agendamento, a corrupção como grande problema nacional e o combate à corrupção como a grande solução para todos os nossos problemas, Moro e Dallagnol foram apresentados como verdadeiros super-heróis, aqueles que iriam acabar, combater com a corrupção, e aí sim o Brasil poderia dormir feliz e ser feliz para sempre, como nas novelas, nos contos de fada. Claro que não foi isso que aconteceu, né? Mas, para sustentar esse enredo, era preciso que o golpe de 2016 contra a presidente Dilma, golpe que a mídia corporativa brasileira rebatizou como sendo impeachment, mas que não é impeachment porque não houve crime de responsabilidade, né? Então, é um golpe de tipo novo, um golpe parlamentar, jurídico, midiático, olha a mídia aí de novo, né? Para dar respaldo a essa retórica, era importante que o golpe continuasse. E depois dos 2 anos de governo golpista Temer, o que é que viria? Viria uma eleição na qual o ex-presidente Lula já se colocava como candidato com maior intenção de votos, como agora. Né? Bom, era fundamental, né, que Lula fosse afastado das eleições, né? E aí cria-se toda uma retórica, a Lava Jato é parte fundamental disso, né? E enreda-se de tal forma que arranjam-se delatores, arranjam-se delações premiadas, tentando incriminar o ex-presidente Lula. Isso que eu vou dizer agora é um dado super recente da semana passada, né? Na semana passada a gente ficou sabendo por uma reportagem da mídia alternativa, da mídia popular brasileira, que, na verdade, a delação premiada do ex-executivo da Petrobras, o Pedro Barusco, né, que incriminou o PT e, por consequência, o próprio Lula lá em 2015, então foi bem no comecinho da Lava Jato, essa delação ela foi criada, costurada, moldada pela Lava Jato. Né? Quer dizer, algo absolutamente ilegal. A legislação que rege as delações premiadas é muito nítida quando diz que não se pode interferir, né, de nenhuma maneira na delação da pessoa, né, do que quem quer fazer a delação. E o Dallagnol interferiu. Não por acaso, a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, através de seus membros, está entrando na justiça pedindo, né, uma apuração e que o Dallagnol seja responsabilizado pelo que ele fez, que é muito grave. Na verdade, dessa delação, digamos, desdobrou quase tudo que veio depois. Gente, eu estou falando de 2015, mas que a gente ficou sabendo só na semana passada pela mídia alternativa, não pela mídia corporativa. Mas era então, como eu vinha dizendo, fundamental tirar o ex-presidente Lula da disputa, porque se ele fosse eleito, o que tudo indicava, voltava-se aquele governo pautado pela soberania, com ênfase nas empresas nacionais, o fortalecimento das empresas nacionais, inclusive as empresas privadas, né? E era tudo o que o tio Sam não queria, era tudo que as elites vira-latas, entreguistas, né, aqui do Brasil também não queriam, né? As elites do atraso, como Gessé Souza prefere denominá-las, e ele está certíssimo nisso. Né? Então, o que foi feito? Né? Uma criminalização sem provas do ex-presidente Lula, ele foi sentenciado em um dos processos que o Sérgio Moro, uma das sentenças que o Sérgio Moro dá a Lula, ele é condenado por atos indeterminados. Gente, olha que loucura. A justiça exige que para alguém ser condenado, que seja dito o que aquela pessoa fez de errado. E provar
né? Então, não se dizia nem o que o ex-presidente Lula fez, e muito menos provar o que ele fez, né, de errado. Mas mesmo assim, ele foi preso, né? Ou foi decretada a prisão dele. E aí, né, nós chegamos talvez no ápice da Lava Jato, da sua retórica, né, de combate à corrupção, e também um dos clímax que a mídia corporativa esperava, sobretudo a Globo, sobretudo o Jornal Nacional. Eles esperavam, por exemplo, aquela imagem do Lula de algema sendo conduzido por agentes da Polícia Federal. Só que eles não imaginavam que no dia da prisão do ex-presidente Lula, né, ele foi para São Bernardo, para o sindicato dos metalúrgicos, onde ele começou a vida pública dele, e lá ele estava cercado por centenas, por milhares de pessoas que se acotovelavam dentro da sede do sindicato e também nos espaços em volta. E aí ficava difícil, né, mostrar o Lula como um líder sozinho, abandonado, desacreditado, com aquele tanto de gente em torno dele e tal. E aí o que o Jornal Nacional faz? Ele mobiliza, né, um aparato digno de Hollywood para fazer a reportagem. Mas essa reportagem acaba sendo feita toda com aquelas lentes, né, assim, enquadrando o mais perto possível para evitar que a multidão aparecesse, né? Então, esse foi um aspecto. O outro, a Globo esperava, né, e tudo indica, que, além dessa foto com algemas, ali fosse o ponto final do ex-presidente Lula como o grande líder popular brasileiro. Tanto que ela não conseguiu essa foto com as algemas, mas ela fez a sua edição com o avião, uma sucata aérea, né, que foi escolhida a dedo para levar o ex-presidente Lula de São Paulo para Curitiba, onde ficaria preso por 580 dias. E a imagem, né, que a Globo praticamente congela no vídeo é essa sucata levantando o voo numa noite escura e indo desaparecendo, né, desaparecendo ali. Bom, gente, não precisa de ser nenhum doutor em semiótica para perceber, né, que ali, né, aquele avião era uma própria estrela sumindo na noite escura. E não precisa ser nenhum gênio também para identificar essa estrela com o PT e, consequentemente, com o próprio ex-presidente Lula. Então, a edição do Jornal Nacional, no dia 7 de abril de 2018, ela tenta colocar um ponto final na carreira do ex-presidente Lula. E para vocês não acharem, mas espera aí, a Ângela está exagerando, não é bem assim, o que é isso e tal, basta a gente lembrar que, depois disso, nunca mais o ex-presidente Lula teve voz, foi entrevistado, né, pela Globo, pelo Jornal Nacional, e quando era feito referência a ele, era sempre de forma negativa, lembrando, né, os crimes pelos quais ele estava preso, enfim, a tal da exposição negativa, que é talvez pior do que a não exposição. Então, o Jornal Nacional trabalhou com várias técnicas ao mesmo tempo, né? Silenciava, mas fazia também a exposição negativa. E até hoje, né, já são quase 2 anos que o ex-presidente Lula foi colocado, está em liberdade, né? Até hoje, a gente não viu entrevista dele nos grandes veículos da mídia corporativa brasileira. A imprensa, a grande mídia corporativa internacional, toda já entrevistou o Lula mais de uma vez, né? Mas aqui não, aqui ele continua sendo persona não grata. Então, isso tudo revela muito, né, sobre o que essa mídia achava e sobre a parceria que ela fez, né, com a Lava Jato, porque os seus interesses eram os mesmos. No caso específico da mídia corporativa, sobretudo a mídia televisiva, né, a gente sabe que uma das preocupações aí mais específica dela seria com uma proposta, né, que o Lula tinha e tem de democratizar a mídia. Democratização que existe na Europa, nos Estados Unidos há 60 anos, 50 anos, mas que aqui no Brasil essa mídia tenta vender a ideia que democratizar, que regular a mídia é censura, né? Mas voltando para a Lava Jato,
O que talvez essa mídia corporativa não contasse, né, mas a gente sabe que a verdade pode demorar, mas ela acaba aparecendo, é que a verdadeira história dos bastidores da Lava Jato seria exposta pelos próprios integrantes da Lava Jato. Como? Né? Através daquelas conversas, né, trocas de mensagens entre os integrantes da Lava Jato, que o The Intercept Brasil, né, mídia alternativa, teve acesso, conseguiu, né, e passou a divulgar, né, sobre a coordenação do jornalista Glenn Greenwald, que é também aquele jornalista que tornou público as denúncias que o Snowden fez alguns anos atrás da espionagem dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, né, NSA em especial, em relação a vários líderes políticos no mundo, por exemplo, a Angela Merkel e também a Dilma Rousseff aqui no Brasil. Né? O avião presidencial da Dilma Rousseff foi grampeado. A diretoria da Petrobras no período Dilma, e ao que tudo indica antes também, foi grampeada. Para quê? Né? Ora, né, estava em pauta o pré-sal, né, as propostas, né, de exploração do pré-sal envolvendo empresas internacionais também. Então, isso é espionagem política e espionagem industrial, econômica, né? Mas, claro, que o Obama, que era o presidente da época, não se desculpou, não falou nada, mas, né, a chapa, né, para a Dilma e para o Lula e para o PT estava esquentando. Né? Então, se a gente pensar nessa perspectiva mais ampla da Lava Jato, ela é uma operação, né, que faz parte daquele processo que a gente pode chamar de guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? Não é? É uma forma de forçar mudanças de governo em países que os Estados Unidos ou outros tenham interesse, sem usar os métodos tradicionais de golpe de Estado, com militares, com tanques, etc. Na guerra híbrida, o parlamento, sobretudo os setores de direita, de extrema-direita, o judiciário, olha aí, né, o Ministério Público e a Lava Jato, e a própria mídia tem um papel muito grande. Por quê? Porque a mídia ela é fundamental para conseguir passar essa ideia positiva para a população, porque sem o apoio popular, né, a Lava Jato não teria conseguido fazer praticamente nada do que ela fez. Foi essa exaltação, foi esse clima de apoio, né, de apologia, de transformar Moro e Dallagnol em heróis, que possibilitou esses absurdos todos contra empresários, políticos, empresas, etc. E a fatura está aí, né, gente? Metade da população brasileira desempregada ou no subemprego, 19 milhões de pessoas passando fome. E quando eu falo passando fome, significa pessoas que não têm comida durante 24 horas. Não é? A inflação nas alturas, mesmo o Brasil sendo grande produtor de commodities agrícolas, né, e exportando praticamente tudo, e nossa população com fome. Isso tudo é resultado da Lava Jato. E isso, claro, a mídia corporativa não mostra. Ela fala na carestia, ela fala que a inflação está de volta, etc., mas ela não fala na origem. A coisa é tão absurda, por exemplo, que o Jornal Nacional ele fala que o preço da gasolina está alto e ele põe a culpa no dólar. Mas vem cá, o Brasil é produtor, é autossuficiente em petróleo. Tem oleodutos, tem gasodutos, por que ele tem que mandar o petróleo lá para fora para ser refinado, para comprar em dólar, para pagar em dólar, para vender aqui? Ora, é uma política totalmente enviesada e é essa política que os golpistas lá de 2016 tinham prioridade em implementar. Tanto que um dos principais atos do Temer foi isentar as petroleiras petroleiras multinacionais que atuavam e atuam no pré-sal do pagamento de impostos. Né? Então, o Brasil não tem dinheiro, o governo brasileiro não tem dinheiro, ele diz que não tem dinheiro, mas isenta aí milhões, bilhões para quem é podre de rico. A mesma coisa a Petrobras, né? A Petrobras, ela hoje tem uma direção, inclusive um dos seus integrantes representa, né, digamos assim, extraoficialmente, os interesses das empresas concorrentes, né, das empresas internacionais. Quer dizer,
Isso é um absurdo dos absurdos. Isso aparece na mídia? Não. Né? O máximo que a mídia corporativa, Globo à frente, Jornal Nacional à frente, conseguem fazer é dizer que a gasolina está alta, que isso vai ter impacto e que as pessoas têm que buscar alternativas. E vem aquela, o que eu acho que eu não encontro outra palavra a não ser canalice, né? Falar que andar a pé é uma boa, que andar de bicicleta é uma boa, começar a falar que a gasolina é ruim porque polui, o petróleo é muito ruim porque polui, e quase que dizendo, olha, nós estamos de parabéns porque entregamos o nosso petróleo todo e não teremos mais esses problemas que os outros vão ter. Né? Absurdo. Então, gente, é isso, né? O letramento para a mídia, né? Ele consegue detectar todos esses movimentos, né? E não é de nenhuma forma detetivesca, não. É a partir, né, do que a própria mídia coloca, do que ela faz e do que ela deixa de fazer, do que ela mostra e do que ela esconde, de como ela mostra, né? É assim que a gente tem que aprender, né, a fazer esse tipo de leitura. Não é simples, exige um hábito, mas é fundamental. Bom, e por último, né, eu queria também destacar que esse tema da Lava Jato foi alvo de muita discussão e pesquisa junto a dois outros colegas, a Eliara Santana e o Juarez Guimarães. Os dois, inclusive, estão na MILWIC, né? A Eliara, inclusive, é uma das organizadoras, e a gente, insatisfeitos, né, digamos assim, com o que vinha aparecendo até então sobre mídia e Lava Jato, a gente resolveu acompanhar o Jornal Nacional e analisamos centenas, acho que umas 500 no total, edições do Jornal Nacional. O resultado desse esforço de entender como a mídia funciona, né? Como que a mídia criou toda essa narrativa, não só a da Lava Jato, mas a da criminalização da política, do PT, do próprio golpe, né, do próprio impeachment. O resultado disso é um livro que nós vamos estar lançando, na verdade é um pré-lançamento aqui nesse evento na sexta-feira. Ele vai ser lançado como e-book, mas daqui a 2 meses a gente vai ter também aí o lançamento do livro físico, né? Então, é isso, né? Esse livro se chama Jornal Nacional, um projeto de poder, né? Mas, sem dúvida, o Jornal Nacional, a TV Globo e os demais, a grande maioria, a maioria esmagadora dos veículos da mídia corporativa, eles foram não apenas parceiros da Lava Jato, eles foram cúmplices da Lava Jato. E, claro, que tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. Nós estamos apenas no começo, né, digamos assim, de entender, né, exatamente como foi essa operação. Né? E claro que isso cada vez mais vai exigir sofisticação por parte de quem está pesquisando, mas também por parte do cidadão, né, da cidadania, das pessoas. Até porque sem essa percepção, né, do poder da mídia e do peso que a mídia tem no espaço público, a gente sabe que não há democracia que se sustente. Né? Então, olha, esse é um assunto apaixonante, eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a audiência de vocês